Fala rapaziada, um videozinho rápido e hoje nós vamos fazer um levantamento completo daquelas que podem ser as melhores pagadoras de dividendos de 2026, já em forma de preparação mesmo para que você consiga o melhor resultado durante o próximo ano. E no meio de tudo isso, vai ter grandes empresas, tem small caps e tem boas pagadoras com dividendos de até 20% ao ano. Então vamos lá, direto ao ponto, foi feito um estudo e um levantamento com várias casas e várias corretoras sobre aquelas ações que têm o maior potencial, que podem ser as melhores pagadoras de dividendos em 2026. Então eles separaram nas 11 principais o setor bancário, de seguros e as elétricas. Eles, por serem setores mais defensivos, eles lideraram essa primeira lista com 11 ações, só que logo depois disso a gente vai ver uma lista e eu vou comentar também sobre algumas outras ações muito seguras também para quem busca pagamento de dividendos. O Itaú, ele é a empresa mais recomendada, ele está lucrando muito, é um banco muito rentável e, além do mais, ele acabou de anunciar um grande pagamento de dividendo extraordinário. A expectativa do mercado é que ele pague pelo menos algo em torno de 7% no próximo ano e vale comentar que isso daqui é o dividendo recorrente. Eles não estão levando em conta que o Itaú ele pode pagar mais um extraordinário em 2026. Então ele tem hoje um PL de 8 vezes o lucro, isso aqui fica abaixo da média histórica de negociação e o dividend yield de mais de 13%, e isso torna ele o maior banco, o bancão com maior dividend yield, e até se levar em conta os bancos menores e fora do radar, ele também tem um dos maiores pagamentos do setor. Então, além dessa questão de um alto dividend yield, o Itaú ele é tido como um banco muito consistente. Ele traz lucro e cresce o resultado praticamente todos os anos. Ele é também a ação da bolsa que mais pagou dividendo desde 2024. E qual que é a tendência do Itaú? A tendência é para que 2026 o Itaú ele deve manter esse bom pagamento, só que já a partir de 2027, um comentário e uma dicasinha pessoal, vai ficar um pouco mais atento, tá? Quem não conhece o banco não entende que o Itaú ele tem uma distribuição muito cíclica. O payout dele não é constante por hora. Ele distribui muito dividendos e depois, por vontade própria do próprio banco, ele resolve segurar o capital. Até que ele pode voltar a abrir a torneira de novo e novamente pagar um bom ciclo de dividendos. Então, 2026 não deve ter nenhuma mudança nisso, mas deve ficar atento para os próximos anos do banco. Bom, depois dela tem a Petrobras, essa sim muito bem estabelecida, uma expectativa de pagamento acima de 11%, mas junto com ela, eu acho que vale a pena falar um pouco da Vale também. A ideia de investimento e a expectativa ela é muito parecida. São duas empresas de comportamento cíclico. A Vale, o mercado espera até 9% de dividend yield e a maioria das recomendações elas são de compra no caso das duas, né? Então aquela expectativa próxima a 11%, ela é muito realista, tá? O setor inteiro de commodity, a gente pode falar de Vale, Petrobras, Klabin e algumas outras também, eles vivem em um momento de baixa. Aquele cenário de 2021, 2022, um super ciclo de commodities, onde essas empresas chegaram a pagar algo em torno de mais ou menos aí 20%, ele já ficou para trás. Isso não necessariamente é uma coisa ruim, faz parte do mercado cíclico, é um comportamento muito normal para esse tipo de empresa. Só que ainda assim, elas continuam com a geração de caixa muito positiva e por mais que elas estejam distantes daquele pagamento lá atrás, uma remuneração de 11%, pelo menos no caso da Vale e também 11, 12 no caso da Petrobras, é um ótimo pagamento, né? As pessoas não podem ficar presas e até mal acostumadas com aquele dividendo extraordinário lá atrás de mais de 20%. Elas estão performando bem, estão pagando muito bem e a tendência é de que para o próximo ano elas mantenham um bom pagamento, tá? A próxima da lista é a Itaúsa, com dividendo acima de 9%. Ela tem o dividend yield atual próximo a 15%, fora toda a valorização que ela teve nesse período. Depois, seguindo a lista, a gente tem a Aura Minerals, uma expectativa acima de 6%, a Copel, que no comentáriozinho rápido, ela é mais uma empresa que passa por um momento de transição, ela saiu da mão do Estado, se torna uma empresa privada e nesse momento o principal foco ele é ganho de eficiência e rentabilidade, até que ela começa a transitar para uma empresa que focava no crescimento da empresa e buscar remunerar o sócio. Ela está um pouco atrás, mas também dá para esperar um pouco mais de pagamento. Já o Bradesco
é algo muito mais estabelecido. Essa expectativa, ela está até baixa, tá? Mas é por conta dessa forte valorização da cotação. Se a gente pega aquele Bradesco na casa de 12, 13 reais, que está distante da mínima, o dividend yield ele superava 10%. O mercado ele tem um preço-alvo de R$ 21 reais, e a maioria das recomendações passaram a ser de compra para o banco. A tendência é que ele tenha um bom pagamento em 2026, e já a direcional ela é uma grande surpresa por causa do setor de atuação. Ela surpreendeu também no pagamento de dividendos, e a expectativa para 2026 é de que ela passe dos 8%. A próxima da lista é, claro, Caixa Seguridade, o dividend yield esperado de 8,5%, e a Axia Energia, a antiga Eletrobras, ela talvez seja aí uma das maiores surpresas. Ela tem algo parecido que eu comentei agora há pouco da Copel, saiu da mão do Estado e passa por um processo de busca de rentabilidade e eficiência. Só que ela já fez alguns movimentos, mudou a política de pagamentos e trouxe também alguns novos dividendos, adiantamento e mais uma bonificação que jogaram o dividend yield dela próximo às casas de 10%. Então, a Eletrobras ela já subiu muito nos últimos anos e começou agora a se tornar uma boa pagadora de dividendos. E tudo a gente passa a acreditar que ela vai voltar a ser o que ela era há alguns anos atrás. Ela tem um potencial de entregar mais de 13% agora em 2026. Então ela é uma empresa muito completa, ela trabalha com transmissão, geração e tem também uma forte geração de caixa, e isso vai possibilitar que ela siga pagando bons dividendos. Então, que ela foi a lista com as 11 principais empresas agora para 2026, tá? Só que correndo por fora um pouco, eles trazem também uns outros comentários que não são de grandes casas ou grandes bancos. Outra seguradora muito querida é a BB Seguridade, é óbvio. Ela tem um dividend yield atual de próximo de 12%. Ela não acompanhou toda essa alta recente da bolsa. Ela subiu um pouco, mas ainda assim está muito distante. O setor financeiro de seguros ele valorizou até 50%. E a BB Seguridade praticamente só andou de lado no último ano. A vantagem dela, é claro, pegando essa ideia das melhores pagadoras para 2026, e lembrando também que 2026 é ano eleitoral. A BB Seguridade é uma empresa muito consistente para o investidor comum que busca previsibilidade e renda passiva. E isso deve sim ser levado em consideração. Eu estava estudando recentemente um vídeo que dizia que grande parte do mercado está deixando ela de lado. No próximo ano, deve ser iniciado um corte na taxa de juros que vai levar a uma queda no resultado financeiro da empresa. Então, se o resultado financeiro vai cair, a parte operacional, a parte de prêmios emitidos, ela já está em queda agora, o mercado não enxerga isso com muitos bons olhos. Só que a política de pagamentos de dividendos dela, que é a principal tese de investimentos, ela não deve sofrer grandes alterações. Tá? Inclusive no relatório do BTG, eles esperam que ela pague algo em torno de 12, 13% até 2027. Essa é a principal ideia de investimentos em cima da BB Seguridade, é a constância de resultado e de pagamentos que faz com que ela tenha uma média histórica acima de 7%. Então, se tratando de pagamentos de dividendos, agora para 2026, mesmo com toda essa dificuldade que ela deve enfrentar no lado operacional e no resultado financeiro, a BB Seguridade ela não pode ser descartada de forma alguma. Agora, seguindo de empresas diferentes, aparece o Banco BMG com dividend yield de quase 12% para 2026 e a BR Partners com dividend yield de 9%, e nos dois casos elas têm recomendação de compra. Bom, falando do BMG, eu fiz um estudo recente e falando dele, para quem busca renda passiva, vale muito mais a pena estudar o negócio e analisar os riscos da empresa do que se tratando do pagamento de dividendos, porque ele é um bom pagador. Ele tem um ótimo histórico, com a média de quase 9%, então fica bem acima do próprio setor financeiro. Ele acabou de anunciar também um grande pagamento de dividendos próximo a 90 milhões de reais, que no resumo desse anúncio, para você que não fez o estudo, a Datacom é no dia 22 de dezembro, na próxima semana. O pagamento ele vai acontecer no dia 14 de janeiro. Ele tem um valor líquido já descontado no imposto de renda, porque isso daí é através de juros sobre capital próprio, de mais de 12 centavos por ação, o que dá um dividend yield aí próximo a 13%, se não estou enganado. Então, na questão do pagamento, vale a pena considerar o banco, só que se atentem à questão do negócio, à gestão, do banco não ter ação ordinária e também não tem proteção. No caso dele, está tudo na mão do controlador.
Bom, agora, seguindo a lista, tem a CEMIG com expectativa de dividendos acima de 11%, e ela é uma empresa que, se vocês repararem, nos próximos vídeos, toda vez que eu for fazer um estudo, um levantamento, ela vai fazer parte, ela está dentro, ela não pode ser descartada pelo investidor que busca renda passiva. Daí a gente vai ter muita coisa para levar em conta. Ela está no maior ciclo de investimentos, pode segurar um pouco pagamentos, só que no longo prazo, a tese de investimentos e de pagamentos dela, ela não se altera por conta disso. Ela tem um dividend yield atual de mais de 11% e a distribuição histórica da empresa, ela supera o 11%. Então, igual a ela, a gente só tem aí, eu acho que 2 ou 3 empresas em toda a bolsa de valores, e o que o sócio pode esperar é que, por mais que ela diminua o pagamento em algum momento, ao longo da vida dela, o dividendo recorrente, ela sempre vai pagar uma média muito boa. Ela tem uma média que pouquíssimas empresas costumam ter. Bom, então, para aquele investidor que busca em 2026 um bom fluxo de renda passiva, aí não faz diferença se é um investidor iniciante, se é intermediário, se é avançado. Pode ser um investidor que está começando agora na carreira, que não tem nada estabelecido, ou um investidor que busca algo previsível. Como 2026 é um ano eleitoral e é um ano também de mudança, não dá para esquecer desse ponto. Na tributação de dividendos, quanto mais simples, melhor. Eu, particularmente, eu não vejo grande vantagem de sair daquelas empresas que já são estabelecidas, aquelas empresas que pagam altos dividendos, que têm uma tese, uma ideia de investimento muito bem fundamentado, porque, querendo ou não, a consistência no meio de tamanha volatilidade que a gente deve ter em 2026, ela vai ser a palavra-chave, na minha opinião. E provavelmente no pior cenário, o investidor ele tem que traçar. Imagina que você investiu, seja no Itaú, BB Seguridade, Petrobras, e aí por causa da volatilidade durante 2026, algo deu errado, a cotação caiu. Como no longo prazo nada se altera, a chance de recuperação lá na frente ela é muito alta, ela é extremamente alta, por conta do nome, da consistência e da grande capacidade que essas empresas estabelecidas têm. Então, 2026, concentrar os grandes aportes, se aproveitando de qualquer queda nesses principais nomes, nessas grandes empresas, no feijão com arroz, nas mais consistentes da bolsa, talvez isso vai fazer sentido para a grande maioria que busca renda passiva, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. A gente falou das principais candidatas a boas pagadoras de dividendos para 2026, próximo ano, tá? Ele já está quase aí, já está batendo na porta, então vale a pena se preparar a partir de agora. Façam o caixa de vocês. Se vocês querem se prepararem, faça parte aqui da comunidade, se inscreva no canal, curta o vídeo para que sempre possa aparecer para você, tá? A metodologia ela nunca muda, o gerenciamento de risco ele nunca muda, tá? Eu vou passar todo o material, todo o vídeo estudadinho aqui para vocês, tá bom? Então deixa no comentário se vocês gostaram desse vídeo, tá bom? E bom, agradeço por vocês estarem aqui. Valeu. Lembre-se, o lucro de verdade ele vem de três chaves: uma ótima empresa, a preço atrativo e uma gestão impecável. Achou isso? Segura firme e deixa o tempo trabalhar para você.